Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um Podgat, hoje com a ilustríssima presença do enfermeiro Rony do SAMU para falarmos sobre convulsões. Olá, pessoal. Prazer estar aqui novamente, dessa vez aqui comandado pela Jéssica. Vamos discutir sobre epilepsia e convulsões, tentar desmistificar alguns pontos e ver se a gente dá uma amplitude nesse tema tão importante de utilidade pública. Rony, eu tenho uma dúvida. Convulsões e epilepsia são a mesma coisa? Isso é bastante interessante, Jéssica, porque convulsão é um fenômeno de uma doença, na maioria das vezes, de uma doença chamada epilepsia. Então, de uma maneira bastante simples, epilepsia é a doença neurológica. A convulsão é o fenômeno dessa doença. Agora, nem todas as convulsões são por epilepsia. Então, é interessante porque eu posso ser ou ter uma convulsão sem ser necessariamente epilético. Tem alguns fatores que motivam essa convulsão. A gente pode falar um pouquinho deles, mas de uma maneira bastante simples, respondendo a sua pergunta. Epilepsia é a doença, a convulsão é o fenômeno, é o sinal, é o sintoma dessa doença, mas não é exclusivo. Eu posso ter convulsões sem ser epilético. E o que pode levar às convulsões? Quais são as causas? Muito bom. A convulsão pode ser causada pela doença epilepsia, é o mais comum que nós temos, mas eu tenho uma série de fatores que podem levar uma pessoa a ter a convulsão, sem ser necessariamente epilético. Por exemplo, a gente já ouviu falar, é muito comum, crianças, em geral abaixo de 5, 6 anos, que fazem um aumento da temperatura, ou uma alteração da temperatura corporal, e terem convulsão sem necessariamente ser epilética. Se uma pessoa tem um traumatismo crânioencefálico, ela poderá vir a ter uma convulsão e também, igualmente, ela não é epilética. Uma pessoa diabética, que num quadro de hipoglicemia, quando o açúcar cai muito, ou hiperglicemia, quando o açúcar sobe muito, poderá ter também convulsões. Tem outros fatores, a gente poderia citar mais alguns, mas também é importante a gente considerar a infecção de uma maneira generalizada, poderá levar à convulsão. Outro caso bastante interessante é o próprio acidente vascular cerebral, que pode propiciar o aparecimento de uma convulsão e necessariamente essas pessoas não são epiléticas. O que leva uma criança a ter convulsão? E é algo grave para crianças? Interessante também, porque há muito mito sobre isso, e a grande questão é a seguinte: por que uma criança costuma ter convulsão? Nós, Jéssica, temos algumas maturidades cerebrais, neurológicas, que conseguem equilibrar o aumento da temperatura. Já as crianças menores de 5, 6 anos não têm essa maturidade neurológica. Então, um aumento abrupto da temperatura, mas não é só o aumento, pode ser uma queda, é que normalmente é o aumento, pode fazer esse termostato não estar tão equilibrado e a criança desenvolver uma convulsão por esse aumento da temperatura. É importante a gente considerar que essas crianças precisam ser investigadas, obviamente, que pode sim ser que seja que confira aí uma epilepsia, mas invariavelmente pode ser só esse aumento da temperatura. De qualquer maneira, merece uma atenção, uma avaliação médica. Convulsões são hereditárias. Se a minha mãe tem convulsões, eu vou ter convulsões. Se algum parente meu tiver convulsões, eu vou ter convulsões também. Isso é interessante também, viu, Jéssica? Porque, assim, a convulsão, ela tem uma predisposição, a epilepsia, melhor dizendo, né? Tem uma predisposição genética. Estima-se que de 30% a 40% das convulsões, das epilepsias, melhor dizendo, você percebe que a gente sempre mistura convulsões e epilepsias, né? Porque elas estão meio que implicadas, mas aqui especificamente 30% a 40% das epilepsias têm origem de fundo hereditário, sim. Mas a gente não pode dizer que é algo que vai invariavelmente passar de pai para filho, mas existe essa predisposição. Quando uma pessoa está em um momento de convulsão, ela engole a língua, é verdade isso? Esse tema é bastante interessante, a gente tem que trabalhar em primeiros socorros para desmistificar esse conceito, aproveitando para dizer, não, você não pode colocar nada na boca da pessoa, principalmente a sua mão, o seu dedo, que com risco de você até ter uma lesão muito grave, mas a informação é, não coloque nada na boca da pessoa. Então, definitivamente, é um grande mito acreditar que a língua enrola. Eu costumo brincar sempre assim, Jéssica, quando dou cursos de primeiros socorros. Tem só uma língua que enrola, é a língua de sogra.
A língua do paciente em convulsão não enrola. Agora, merece uma discussão nesse tema, Jéssica, que é o seguinte: da onde vem essa ideia? Da onde que vovó tirou que a língua enrolava? Veja, a língua definitivamente não enrola, estamos aqui conversados sobre isso, mas tem uma característica interessante. Daqui a pouco, se você me perguntar, eu poderei explicar quais são as fases da convulsão, mas durante a fase do relaxamento, veja, é relaxamento. Nesse momento, os músculos todos estão relaxados e sim, nesse momento poderá haver um relaxamento da língua, o que não significa que ela enrolou e muito menos que eu tenha que colocar qualquer coisa na boca. Para isso, nesse momento, eu coloco a pessoa de lado, onde eu vou propiciar o deslocamento dessa língua e a liberação da via aérea associado a também a eliminação da cialorreia. O que é a cialorreia? O excesso de saliva que produz durante a fase 1 da convulsão. Então eu tô lá, tô vendo uma pessoa tendo uma convulsão e eu coloco ela de lado, certo? Tem mais alguma coisa que eu posso fazer por essa pessoa, além de colocar ela de lado e chamar o resgate? Sensacional, vamos lá. Imaginemos então que uma pessoa está convulsionando. Eu não sei se ela é epilética, eu não sei qual o motivo da convulsão, ou mesmo que eu saiba, ela está convulsionando. Neste momento, Jéssica, é importante que nós tenhamos a seguinte informação. Essa convulsão, da qual nós estamos falando aqui, é chamada tônico-clônica bilateral. O que é isso? Pega os dois hemisférios do cérebro. Neste tipo de convulsão, que é a mais comum, a pessoa tem contrações involuntárias, que nós chamamos tônico-clônica. Tônico é quando eu trago os membros em minha direção, clônica quando eu faço uma extensão. E isso é muito repetidamente e de maneira totalmente involuntária e desorganizada. Essa fase, que é chamada fase 1 da convulsão, o que nós temos que fazer? Neste momento eu devo me limitar a apenas evitar uma lesão secundária. Portanto, afastar objetos em que ela possa se machucar e proteger a cabeça. Eu quero chamar a atenção aqui. Normalmente a gente usa a expressão, ou ouve a expressão, segurar a cabeça. Veja, nesse momento você não tem que fazer força de segurar a pessoa. Você tem que usar recursos para proteger a cabeça para evitar uma lesão secundária. Então, respondendo a sua pergunta, na fase 1, que é quando ela está na contração tônico-clônica, é desse tipo de convulsão que nós estamos falando. A missão de quem está prestando o primeiro atendimento, o primeiro socorro, é proteger a cabeça através de uma toalha, de uma almofada, de roupas, de blusas que colocam sobre a cabeça. E eu não devo me ocupar de tentar segurar. Então, veja, não é segurar a cabeça, é proteger a cabeça. É essa a missão durante a fase 1 tônico-clônica. Mas você me perguntou sobre colocar de lado. Em que momento que é, então, o ideal para que eu coloque a vítima de lado? Quando nós entramos na fase 2, como é que eu sei que está na fase 2, Rony? É quando ela teve um relaxamento, todos os músculos estão relaxados, relaxa inclusive os esfíncteres, por isso que a pessoa pode urinar na roupa, e por isso é importante que depois eu garanta a sua privacidade. Mas na fase 2 do relaxamento, esse é o momento ideal para posicionar ela de lado, porque assim a língua fica numa posição que permite que a via aérea fique aberta, aquela secreção produzida durante a fase 1 também vai ser escoada. Em todos os casos de convulsão, eu devo ligar para o SAMU? Excelente pergunta essa, Jéssica. Sabe por quê? Primeiro que, vamos falar um dado estatístico aqui. Estima-se que 1% da população mundial tenha convulsão. Isso se aplica aqui ao Brasil. Então, a gente tem aí aproximadamente 2 milhões de pessoas aqui no Brasil que têm epilepsia e que eventualmente vão ter convulsões. Quando é que eu devo ligar para o SAMU? Sempre. Quando a gente olha os protocolos de primeiro socorro, a gente fala, você liga para o SAMU quando isso. Resumidamente, sempre. Ao ligar para o 92, o médico regulador saberá definir a partir de algumas informações que ele vai coletar com essa pessoa e que é importante que ela saiba, a gente vai discutir aqui, e ele sim vai definir se ele encaminha uma ambulância e mais, se ele encaminha um tipo específico de ambulância.
nós temos 2 tipos de ambulância no SAMU, viaturas de suporte básico para casos mais simples e viatura de suporte avançado para casos mais complexos. Então, do ponto de vista de primeiros socorros, para aquela pessoa que está presenciando a convulsão, que durante a fase 1 protegeu a cabeça, que durante a fase 2 no relaxamento posicionou ela de lado, o que é que eu faço enquanto isso? Uma outra pessoa liga para o SAMU todas as vezes. Agora, veja, você vai ligar todas as vezes, mas tem algumas informações que é de utilidade pública que eu gostaria de chamar a atenção, porque além de ligar, eu vou também dar esse tipo de informação que é importante para o médico regulador. Que situações são essas, Jéssica? Primeiro, eu sei que a pessoa não é epilética, e é a primeira convulsão, certo? Nós chamamos isso de convulsão inédita ou convulsão idiopática. O que é exatamente isso? Convulsão idiopática que não tem uma causa conhecida. Ou seja, vai ser necessário essa vítima ser atendida pelo SAMU e encaminhada até uma unidade de saúde, onde ela possa ser avaliada de uma maneira mais carinhosa. Então, veja, eu vou ligar todas as vezes, mas essa informação é importante. Uma outra informação importante, quando as convulsões, elas não cessam e o tempo ultrapassou 5 minutos. Nós chamamos isso de status epilético. Isso tem um risco iminente de morte. Não é tão iminente assim, mas existe um risco de morte se elas continuarem, de modo que é uma outra informação importante que nós precisamos ter. Convulsões que perduram mais que 5 minutos. Uma outra situação que também você vai informar ao médico regulador, porque é uma convulsão diferente. Quando ele convulsiona, lembra da fase 1, que está se contraindo? Lembra da fase 2, que ele relaxa? Depois disso vem a fase da vítima recobrar a consciência, que poderíamos chamar de fase 3. Quando essa fase 3 não existe. Ele sai da fase 1, vai para a fase 2, volta para a fase 1. Então eu tenho uma convulsão um pouco diferente e essa informação precisa ser dita para o médico regulador. Rony, e se a vítima convulsionar, fase 1, contração, fase 2, relaxamento antes dos 5 minutos, mas ela não acorda, também eu preciso dar essa informação para o médico regulador. Claro, tem algumas situações que também são importantes. Caiu, bateu a cabeça, convulsionou, é sempre grave. Gestante é sempre muito grave. Crianças, a gente já viu que a febre pode produzir, ou a febre não necessariamente, mas a alteração da temperatura pode produzir convulsões. Mas se a criança for menor de 6 meses, então eu tenho uma gravidade um pouco maior. Então, convulsões dentro da água também é outro dado importante. De modo que, quando é que eu vou ligar para o 92? Todas as vezes, mas essas informações, elas são preciosas, porque ajudam o médico regulador a definir que recurso que ele manda e qual a gravidade desse recurso. Então, digamos assim, que as pessoas que estão convulsionando, na maioria das vezes, elas estão desacordadas. Sim. Elas não estão conscientes, elas estão convulsionando desacordadas. Perfeito. Isso a gente chamaria de inconsciente. O termo mais adequado para isso, Jéssica, é inconsciência, né? Ela perde a consciência. Na fase 1 da tônico-clônica bilateral, ela se debate, continua inconsciente. Na fase 2 do relaxamento, ela continua inconsciente. E só depois que termina a fase 3, a 2, que começa seria a fase 3, que ela vai recobrando a sua consciência. E quando é que a gente tem que ligar para 192 e quando é que a gente tem que ligar para 193? Muito bom, muito excelente essa pergunta também. Isso é uma dúvida que a gente tem para vários casos, né? 192, 193, onde é que eu ligo? 90 também. 190 é o telefone da polícia, 191, Defesa Civil. A gente tem muitos números aqui no Brasil e aí a gente vai ficando perdido com tantos números. Então, de uma maneira bastante simples, né, para simplificar, da mesma maneira que eu falei assim, quando é que eu vou ligar para o SAMU? Todas as vezes, e depois explique que é o médico que vai decidir qual recurso que ele manda. Aqui eu diria, ligue para 192, é um único número e, obviamente, para esses casos de convulsão, que é um caso clínico, o SAMU ele tem uma condição bastante ampla de atendimento, porque nós temos ambulâncias e profissionais da saúde que têm medicamentos, né, isso é importante, e que na chegada da equipe, caso seja necessário, se essas convulsões perdurarem, há necessidade de fazer uma intervenção farmacológica,
e isso tudo o SAMU consegue fazer de uma maneira bastante adequada. Rony, 193 ele não pode fazer isso? Invariavelmente não pode, porque não é todo o serviço do 93 que a gente tem uma regulação médica e tem um apoio médico. No 92, pelo SAMU, sempre isso vai existir. Tive convulsão uma vez. Isso quer dizer que eu vou ter convulsão outras vezes ou não? A primeira grande resposta ou dúvida que a gente precisa ter, né, para ter uma resposta é: o que levou a essa convulsão? Você de fato tem uma convulsão com um foco de epilepsia? Você é uma pessoa epilética? Aí sim é possível que você tenha outros eventos, para isso tem medicamentos para evitar a recorrência dessas convulsões, mas pode ser que seja um episódio único motivado por uma dessas razões que eu trouxe para você. Por exemplo, uma hiperglicemia, uma infecção bastante severa. Então, nesses casos onde a convulsão não é por um foco epileptogênico, esse é o termo, então não necessariamente você vai ter outras convulsões. Quais exames e tratamentos existem para convulsão, para eu descobrir o que me levou a ter convulsão? Perfeito, excelente. A definição, o diagnóstico de epilepsia é realizado pelo profissional médico e ele vai se basear na história, os fatores de risco, os fatores hereditários, vai se basear também em exames. O principal exame é o eletroencefalograma, que é um exame que mostra a atividade elétrica do cérebro, parecido com o eletrocardiograma do coração, mas mostra a atividade elétrica do cérebro. E tem exames complementares também de imagens, como tomografia e ressonância magnética, mas esses têm uma função que vê a estrutura do cérebro. Também ajuda o médico, junto com a história, a definir se aquela pessoa de fato tem um quadro de epilepsia. E aí o tratamento precisa tomar medicamentos de maneira rotineira, que façam apelo. As pessoas aqui é uma cultura nossa no Brasil, tá, Jéssica? A pessoa ela é hipertensa, ela é diabética, então ela sai do consultório médico com uma receita de antihipertensivo e de antidiabético, por exemplo. E aí a pressão dela fica boa, a glicemia dela fica boa, ela acha que ela se curou e ela para de tomar, a pressão sobe, a glicemia sobe também e na convulsão não é diferente. Então a pessoa toma o medicamento para evitar a recorrência dessas crises. Se ela parar de tomar, fica sujeita a ter novamente outras crises convulsivas. Portanto, você que faz uso do medicamento, não deixe de tomar medicamentos de convulsão, porque esse é o objetivo, você tomar para evitar que tenha essas crises. Rony, muito obrigado por essa entrevista maravilhosa. Você quer deixar mais algum recado para o pessoal, para os nossos ouvintes, nossas pessoas que nos assistem? Isso, eu gostaria de deixar o recado para todas as vezes que tiver convulsão, não titubeie, ligue para o 92 e de preferência dê as informações que eu coloquei aqui para aqueles casos de pessoas que não são epiléticas, principalmente, que é uma convulsão inédita, então sempre precisará ligar para o SAMU. E para as pessoas que são epiléticas, considerar a possibilidade dela estar numa convulsão acima de 5 minutos, que é sempre muito grave, ou de convulsões em que ela não volta ao estado de consciência e tem a recorrência da convulsão. São casos sempre muito graves. Eu queria chamar a atenção, nós não estamos no mês de março, mas o mês de março é o mês da consciência da convulsão, da epilepsia, que é o chamado Março Roxo, que nasceu a partir da iniciativa de uma garota de 9 anos lá no Canadá, que criou o dia 26 de março o Purple Day, Purple da cor da lavanda, exatamente porque a lavanda tem uma sensibilidade de mostrar sofrimento, de isolamento, que é isso que as pessoas sentem. Então, o Março Roxo tem como objetivo de desmistificar, criar inclusão, afastar os preconceitos que a gente tem para as pessoas epiléticas, e então é um mês importante, já passou, a gente celebra no mês de março, celebra no dia 26, mas isso a gente tem que pensar todos os dias para incluir as pessoas, para que a convulsão, a epilepsia, a pessoa pode viver normalmente, basta fazer o tratamento de maneira adequada e a gente precisa desmistificar e afastar uma série de preconceitos que a gente tem contra essas pessoas. Então fica o convite também para você voltar aqui no nosso podcast e falar sobre epilepsia. Perfeitamente, estarei sempre disposto para vir falar aqui dos mais variados assuntos. E você que está aí na sua casa,
deixe o like, compartilhe essa informação. Isso pode estar salvando outras vidas.